Ela traiu, mas não fazia ideia de que já tinha perdido tudo. Eles estavam juntos há 6 anos. Casamento estável, rotina previsível e silêncio demais. Ele confiava, ela já não sentia o mesmo. 6 anos de manhãs divididas, piadas internas, o mesmo sofá, as mesmas rotinas, sem brigas grandes, sem desentendimentos. Mas por dentro, algo tinha esfriado silenciosamente. Mas não do lado dele. Do lado dela, não aconteceu de uma hora para outra. Nunca acontece. Começou do jeito que sempre começa menos pequeno. Quase inocente. Isso não começou com uma traição, começou com uma conversa, um colega de trabalho, alguém que prestava atenção nela de um jeito diferente, nada demais. Ela disse para si mesma que não era nada. Só mensagens, umas piadas, um bom dia que demorava um pouquinho a mais para chegar. Mas existe um fenômeno psicológico muito específico nisso tudo. Ela tinha as duas coisas ao mesmo tempo. A segurança do marido, que cuidava dela, que estava presente, que era previsível. E o desejo de alguém de fora menos que havia de outro ângulo, que criava tensão, que parecia novidade. O cérebro humano responde, muito diferente a esses dois estímulos. A segurança ativa o sistema de conforto, a dopamina do desejo ativa o sistema de recompensa. E quando os dois coexistem, o segundo começa a parecer mais intenso. Não porque é melhor, mas porque é novo, porque tem risco, porque é proibido. Então ela foi se aprofundando sem perceber, ou talvez percebendo, mas achando que tinha controle. Só que um descuido, e ele descobriu, por acidente, uma mensagem que ficou aberta, um detalhe pequeno, mas impossível de ignorar. E naquele momento, muita coisa poderia ter acontecido. Ele poderia ter gritado, poderia ter confrontado, poderia ter explodido, mas ele não fez nada disso. Ele não quis explicação, porque lá no fundo ele já sabia. Aquela mensagem só confirmou o que o instinto dele vinha dizendo, baixinho por semanas. Ele colocou o celular para baixo, não disse uma palavra. E naquele silêncio, algo dentro dele estalou e ele tomou a decisão. Ele confiava nela completamente. Alguns diriam que foi esse o erro dele. Mas, na verdade, é assim que o amor parece quando é real. Você não passa os dias desconfiando da pessoa com quem construiu uma vida. Você acredita nela, você aparece e você fica presente. E foi exatamente isso que ele fez. Até o momento em que descobriu nenhuma discussão, nenhuma pergunta, nenhum ultimato. Bem, o que a maioria das pessoas espera que aconteça depois disso é a explosão, o choro, as perguntas que se arrastam por horas. Quem é ele? Faz quanto tempo? Por quê? Era isso que ela esperava também. Ela estava pronta para a tempestade. Mas a tempestade nunca veio. Ele continuou normal, atencioso, presente. Mas por dentro, ele já tinha saído. Psicologicamente, o que aconteceu com ele tem um nome: desapego adaptativo. Quando uma pessoa sofre uma traição e escolhe não reagir de imediato. Não é necessariamente fraqueza. Em muitos casos, é o cérebro desligando o investimento emocional de forma silenciosa e definitiva. Ele parou de planejar o futuro com ela. Parou de sentir ciúme. Parou de se importar com o que ela achava. No começo, ela sentiu alívio. Sem briga significava sem consequências, certo? Ela disse para si mesma que ele provavelmente não tinha visto, ou talvez tivesse visto e se convencido de que não era nada. As pessoas fazem isso, enxergam o que querem enxergar, então ela continuou vivendo no apartamento, dormindo na mesma cama, jantando na frente dele toda noite. A vida seguiu. Mas algo estava diferente e ela ainda não conseguia nomear. Ele estava lá. Era gentil, até educado, mas havia algo faltando no olhar dele quando ele a encarava.
um calor que antes era automático, sempre ali, toda vez que ela entrava no cômodo, não estava mais lá. Ela começou a testar, sem perceber que estava testando, dizia algo para provocar uma reação. Ele respondia com calma, mencionava um plano para o futuro. Ele concordava com a cabeça, tocava no braço dele. Ele deixava, mas nada vinha de volta. E foi aí que a primeira onda real chegou nela. Não culpa, ainda não, e sim o medo. E foi aí que ela começou a sentir a perda, porque ele ainda estava lá, ainda sorria, mas alguma coisa tinha sumido. E ela não sabia o que fazer com isso. Ela tentou se aproximar, mas agora era tarde. Existe uma verdade muito fria sobre relacionamentos que a psicologia confirma. Pessoas não reagem à perda quando ainda acreditam que têm controle sobre o que estão perdendo, né? Ela achou que podia ter os dois mundos. E, enquanto achou isso, não sentiu o peso real do que estava destruindo. Mas quando a indiferença dele chegou de verdade, quando a validação dele desapareceu, o sistema de recompensa do cérebro dela entrou em colapso, porque a indiferença não dói no início. Ela destrói com o tempo. Ele não gritou, não terminou com drama, não fez cena. Ele simplesmente deixou de estar lá de verdade. E não existe punição mais fria do que essa. Se você quer entender mais sobre como a psicologia explica comportamentos como esse, inscreve no canal,